Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Luz Sextos. Eu sou a Bia Rodrigues e vamos falar sobre essa semana de forma astrológica, que vai do dia 30, ou seja, ontem, né? Começou ontem, domingo, e vai até o dia 6/7. Então a gente tem uma movimentação aí importante, algumas movimentações importantes acontecendo aí durante essa semana. E a primeira delas que nós vamos falar é sobre Saturno, que entrou retrógrado ontem. Nós temos movimentação de Netuno, movimentação de Mercúrio, movimentação com a nossa lua nova ritual. Então vamos lá para os mapas, né? Vou botar aqui o nosso Solar Fire para a gente começar a falar um pouquinho sobre Saturno retrógrado, que entrou ontem, dia 30 de junho de 2024, às 16h07, como vocês estão vendo, na casa 4. Bom, Saturno retrógrado já traz a necessidade de revisão, né? Todo planeta retrógrado, ele fala de revisão por onde passou. E na casa 4, nós estamos falando aqui de família, nós falamos de meio ambiente, falamos de coisas muito caras, nossas raízes, né? Também a nossa determinação, né? Porque a casa 4 é uma casa angular, né? É o quem eu sou, né? Quem eu sou, como eu faço, como é que você sente, é o ambiente, é o seu meio ambiente e é o meio ambiente também do país onde vivemos, né? Do mundo onde vivemos, da cidade, país, enfim. Então ele vem com essa retrogradação e ele está em peixes, ou seja, uma sensibilidade mais aflorada, e falando também de perdas, de lentidão, situações que podem ser bastante complicadas nesses assuntos aqui de casa 4. Né? O que traz lentidão, o que traz morosidade, o que precisa de responsabilidade e atenção? Né? Um ascendente em Sagitário fala que realmente nós temos aí uma situação de os dois, né, em elementos diferentes, né, água e fogo, um não combina com o outro, e Saturno entra em quadratura justamente com o ascendente. Então é muito importante a gente ter uma visualização daquilo que a gente é, daquilo que a gente quer, né? O ascendente também fica numa casa angular, né? Falando da cruz da matéria, o eu, meu corpo físico, né? Como eu apareço para as pessoas. Então tem muita coisa aí de sensibilidade emocional, familiar, estrutural, e principalmente que a casa 4 fala das mães, das mulheres na vida da pessoa, né, que estruturam a vida da pessoa. Né? Então a gente tem que ter esse olhar mais aprofundado para essas questões familiares, questões sentimentais, e ter, né, em mente que nem sempre tudo é do jeito que a gente quer, mas quando a gente faz as coisas com responsabilidade, né, toma atitudes amadurecidas, né, o quem eu sou, né, para onde eu vou, é muito importante. Então, administrar melhor o seu lar, sua casa, cuidado com compra, venda de imóveis, isso também traz aí uma importância grande, né, porque estamos tratando de casa, você comprando uma casa para você, né, ou para sua família, isso é importante. Casa, terreno, né, tudo isso daí tem um aspecto bastante que traz bastante atenção, né? Assinaturas, papeladas, tenha calma, né? Não é um momento muito propício para se fazer esse tipo de coisa. Como Saturno está fazendo aqui uma revisão, se a gente pode esperar ele sair dessa retrogradação, né? Muito que bem. Se não puder esperar, leia direitinho toda a documentação, entre linhas, né? E tudo que tem a ver com casa. Então, as questões também, né, da casa, no sentido de
onde passa encanamento, né? Se está tudo ok, se não tem torneira pingando, se tem vazamento, se tem filtração, parede descascando, né? Por conta de água, né? Esqueci até o nome que se dá para aquilo. Infiltração mesmo, né? Que fala e a parede fica toda ruim. Então, são coisas que têm que ser feitas. Acertos, consertos dentro de casa que tem a ver com as partes, com as áreas em que tem água, né? Cozinha, banheiro, área, enfim, né? Jardim. Todos esses olhares aí são importantes para esse período, né? De Saturno retrógrado. Bom, vamos lá, né? Então, a gente também tem Netuno em Peixes, né? Tá aqui Netuno, vocês estão vendo que ele tá a 29 graus, ou seja, ele já tá no seu grau final e é pesado, né? É como eu costumo falar. Quando o planeta já está ali no seu último grau, ele está cansado, já está de saco cheio e quer aí realmente um pouco de paz e mudança também, né? No sentido literal da coisa. Então ele entra aqui no dia, deixa eu mudar aqui, ele entra aqui no dia 3 de julho, às 7h41. Cadê? Tá aqui, ó. Ele entra retrógrado aqui, ó, na casa 8, tá juntinho ali também, né? Eles não estão, obviamente, não estão em conjunção, tá? Mas eles estão na mesma casa, né? Casa 8, que é uma casa muito importante. Hereditariedade, fala do sexo, fala do dinheiro do outro, o dinheiro que você conduz, né? Ou seja, como você conduz o seu dinheiro, porque também não vejo a casa 8 só como o dinheiro do outro ou dos outros. O dinheiro dos outros é mais a questão de heranças e recebimentos, né? O que você recebe do outro. O outro pode ser qualquer um, desde um familiar, né, que deixa uma herança para você, ou você toma conta, né, do dinheiro de algum familiar seu, ou situações de separação, onde você tem a pensão do cônjuge. Então, isso para mim é o dinheiro do outro. Mas também a forma como você, a sua conduta, né, em relação a como você trabalha com esse dinheiro. E esses dois planetas aí, que um traz as dificuldades, as lentidões, né, pede a disciplina, e o outro, né, tem uma questão de deixar a nossa mente turva, né? O olhar meio enuviado, porque você não consegue ver direito as coisas, talvez por estar muito envolvido em alguma situação. Então, aquele olhar fantasioso por algo que no fundo você sabe que não tá bom, que não tá legal. Então aqui a casa 8 fala também da morte, né? A morte e o renascimento, as transformações, as modificações, tanto morte física como a morte de um ciclo para começo de outro, né? Coisas que têm que ser mudadas e transformadas, pessoas que deixam a nossa vida, falecimentos mesmo, né? Então a gente fica realmente ligado nessas situações que acontecem, né? Porque pode não acontecer, pode acontecer na vida de uns, né, recebimentos, na vida de outros, falecimentos, enfim, coordenação com o dinheiro que você recebe, transformações na sua vida que são necessárias e que, se você não faz, elas vêm como um soco na boca e dói muito mais. Então, veja a realidade e transforme logo, modifique logo, né? Pode ser também, né, recebimento, né, de heranças, né, de um ente querido que às vezes, né, que pode vir a falecer. Então a gente tem que ter esse olhar aí mais acentuado para essa entrada também de Netuno retrógrado também no signo de Peixes, tá?
Então é um período bastante difícil, né? Um período bastante complicado, que traz complicações, né? É uma casa sucedente, né? Que tem uma conotação mediana, mas não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Eu acho que tudo que está no nosso mapa, ou no mapa celeste, né? Ele tem uma força, né? Então o bom é a gente cuidar disso daí, tá? Então também a gente tem que falar dessas coisas, né? Das finalizações. Então não adianta querer reter as coisas, né? Não adianta querer obter e reter, porque quando é preciso abrir mão de determinadas situações, né? A gente tem que abrir mão. É o desconforto mesmo, é o fim de etapas, é o fim das coisas que acontecem, né? É uma casa também que fala das dívidas, né, dos impostos. Então a gente, né, olha para esse tipo de coisa e tem uma sinalização aí bastante difícil, né? Saturno em peixe na casa 8 e Netuno, mesmo que confortável, né, porque ele está no signo de peixes, ele rege o signo de peixes, mas ele entra aqui retrógrado na casa 8, então a gente realmente tem aí tem que ter um certo olhar mais cuidadoso, né, e ponderador, né? Bom, aí depois, vamos lá, isso no dia 3, né? Então agora vamos voltar aqui, porque no dia 2, deixa eu mudar aqui, no dia 2 de julho, nós temos Mercúrio entrando no signo de Leão, às 9h50. Aqui, 9h50 não, mais um pouquinho, vamos lá, vamos andar aqui, 9h51, nós temos Mercúrio entrando em Leão na casa 10. Mercúrio é aquele signo que se dá bem, né, com todo mundo, anda por todas as esferas, né? Agora, ele na casa 12, ele traz uma curiosidade pelo mistério, né, pelo oculto, enfim, né? Traz também inquietações, né, no ambiente que ele convive. É como se o coração, né, começasse a raciocinar, né? Porque o coração a gente tem como aquela coisa do coração, né? Os desejos age, né, por amor, né, mas em Mercúrio é o raciocínio, porque o Mercúrio é inteligência. Então é como se realmente o nosso coração raciocinasse de verdade, né? A mente amadurece. Aqui tem toda essa conotação de amadurecimento, a ambição, né, principalmente mental, os estudos, o intelecto, né, sabe colocar as ideias, né, tem aí um refinamento, uma dignidade, né? É muito difícil mudar de opinião. Quem tem Mercúrio em Leão sabe bem do que eu estou falando, né? Tem uma mente criativa, romântica, artística, né? Agora, tem essas inquietações, desculpe, por quê? Na casa 12, às vezes tem uma situação da timidez, né? De não revelar muito seus pensamentos, de trabalhar muito pela intuição, né? E às vezes até de pensar mal dos outros aí, né? Então, gente, todas essas situações que a gente vê, né? De Mercúrio entrando Leão na casa 12, né? Saturno entrou retrógrado já e entrou inclusive no final ali de uma lua minguante, ou seja, as coisas ficam lentas, minguadas mesmo, difíceis de ir adiante. Não quer dizer que você tem que desistir, né? Você tem que ir adiante, né? Mesmo com as dificuldades, que provavelmente pode ser muitas aí, tá? O período é difícil. E no dia 5, a gente tem aqui, ó, dia 5 de 7 de 2024, às 19h58, nós temos aqui a nossa lua nova, que entra na casa 6 em Câncer, né?
Então, os pedidos aqui dessa casa 6, eles vão servir, né? Bom, a gente vê que Mercúrio está na casa 6, né, no signo de Virgem. Mercúrio rege Virgem. Então, todos aqueles padrões, sistemas, tudo aquilo que realmente importa como serviço, até situações rotineiras, vão ser aqui tocadas, tá? Então, a questão do cotidiano, né, do legado, dos aprendizados, as experiências, a saúde, a higiene própria, né, a colaboração, a cooperação com outras pessoas. Então, é todo um sistema aqui que fala da questão da saúde, principalmente emocional, né? Porque nós temos aqui, falando de uma lua nova ritual, né, em Câncer, fala de sentimento, é muito sentimento, muita emoção, muito desejo. Então, vamos colocar aí tudo que tem a ver também com os seus desejos, porque os seus desejos não são só coisas ruins, é porque o desejo acaba com... Não, o desejo é muito positivo. E a gente tem aí Saturno, inclusive, fazendo, mesmo estando retrógrado, né, ele faz aspectos muito positivos nas questões de dinheiro, né, as condições financeiras. Tanto Saturno quanto Netuno, mesmo retrógrado, estão na casa 2. Então, os assuntos de trabalho, de conquista, de trabalho, do dia a dia, para as pessoas que estão aí um tanto cansadas, né, do dia a dia, da rotina. Então, o ritual pode ser feito para isso, para conquistar mais tranquilidade emocional quando se trata de rotina, para cuidar também da sua saúde emocional. Isso tem uma grande importância, né? Fala também das suas conquistas financeiras, né, do trabalho que se faz, né, com muita minúcia, né, com muito detalhe. É preciso ter recompensas. Então, você tá precisando disso. O ritual de lua nova é justamente voltado para isso, para aqueles que estão cansados de guerra e que fazem e muitas vezes não conseguem o retorno, né? Então, esse ritual tem uma tendência em ajudar muito, tá? Tem uma tendência em ajudar bastante todas essas questões. Deixa eu voltar aqui para mim. Bom, então, seguinte, você tem todas essas questões aí na sua vida, tá difícil, tá complicado, você tá ali tentando fazer a coisa funcionar e o troço não vai, né? Não há o que você faça. Gente, tenha calma, é um período difícil mesmo, né? Saturno em Peixes, ele traz essa dificuldade, essa morosidade, né? E principalmente porque o Saturno, ele já é lento por natureza, né? Ele já traz essas dificuldades que é para justamente a gente ter certeza do embasamento daquilo que a gente está fazendo na nossa vida, qualquer área que seja. Em Peixes, ele pede para que você tenha mais, preste mais atenção nos seus sentimentos, né, nas outras pessoas, mas até a página 10. Não dá para ficar pensando nos outros o tempo todo, você precisa pensar em você, em crescer, mas com cautela, com calma. Se você deixar o seu emocional tomar a frente, né, muitas vezes aquilo que você estava fazendo dá aquela louca e você larga tudo para lá, não quero mais, chega, não tá dando certo, acabou. Então essa desistência, ela vem muito do seu emocional, né? Então tomar cuidado com isso aí nesse período vai ser bastante importante, tá? E vamos fazer o nosso ritualzinho aí de lua nova, né? Por quê? Aqui eu deixei até anotadinho aqui que essa semana tá bastante complicada, inclusive até para aspectos afetivos, né, de relacionamentos. Então complica, mas já na semana que vem a gente já tem aí um aspecto melhor, até porque Vênus vai entrar em Leão, nós vamos falar sobre isso e a semana vai ficar melhor, tá bom? Gente, não esqueça de curtir e compartilhar aí o vídeo para dar uma força pro canal, tá? Beijo enorme para vocês, até semana que vem.